Boa noite, povo de Deus, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinado em seu coração. Vamos iniciar agora mais um culto online. Esse culto vai ficar registrado aí para que você possa assistir no horário a qual você puder. E algumas pessoas vão estar aqui participando comigo ao vivo dentro desse culto. E eu quero nessa noite, nesse dia, abençoar você através da palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas antes de a gente entrar na palavra de Deus, eu te convido a orar junto comigo para que o Espírito Santo de Deus ele venha tomar a direção de tudo que será feito aqui nessa noite. E em sequência iremos louvar, adorar o Senhor, porque Ele é digno de receber toda adoração, todo louvor e toda honra para Ele. Então nesse momento agora eu já te convido, aonde você se encontra aí, em algum lugar aqui de Salvador, em algum lugar da Bahia, em algum estado do Brasil, ou até mesmo fora do país, você que vai ouvir essa mensagem, que Deus fale ao seu coração em nome de Jesus Cristo. Eu já te convido a você curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e vamos falar com Deus através da oração em nome de Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui diante de Ti, da Tua presença, meu Pai, nesta noite, nesse dia especial ao qual o Senhor preparou e proporcionou para nossas vidas. Eu te entrego nas Tuas mãos esse culto, a primazia do culto, meu Pai. E o Senhor continue tomando a direção, que o Senhor venha falar conosco através da Tua santa e bendita palavra. Fale também através do louvor, que vidas venham ser alcançadas, que pessoas venham ser tocadas pelo Teu Espírito Santo, que vidas venham ser transformadas para a glória do Teu santo nome. Eu entrego nas Tuas mãos e eu te peço a Tua bênção sobre nossas vidas. Perdoe nossos erros, falha, pecado, transgressões e iniquidades, tudo aquilo que não convém de Ti, tudo que não Te agrada, tudo que não Te louva, meu Pai, que o Senhor tire das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Amém, meus amados. Louvado seja Deus, glória a Deus por isso. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que está a sua casa, a sua família, mas aquele que me enviou aqui nesse dia, nessa noite, ele sabe o que você está passando. Você guerreiro, você guerreira, você mulher de oração, você homem de oração que tem orado, tem buscado uma resposta de Deus para a sua vida. Tenha certeza que Ele está no controle e na direção de todas as coisas. Ele não perde o controle de nada. Por isso eu já te convido agora a você junto comigo a adorar o Senhor. Se você sabe esse louvor, se você não sabe, fique em espírito de adoração, porque esse louvor é uma oração ao Senhor. Amém? Vamos louvar. Aleluia. O meu combustível para continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, em que vou se arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. Ele és o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim.
Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Ele é o meu alívio, ele é o seu alívio. Ele está aqui nessa noite para aliviar suas dores. Por isso, continue adorando a Ele. Continue buscando ao Senhor. Porque nos momentos mais difíceis, Ele entra com providência para restaurar a minha vida e a sua vida. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dia que o peito aperta. Tem dia que o fardo pesa. Nem que vou se arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. Ele é o seu alívio. És o meu alívio. Tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Ele é o meu alívio. Ele é o seu alívio. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nesse dia para aliviar as suas dores. Transformar a sua casa, a sua família. O sofrimento a qual você tem enfrentado aí. Jesus é o meu alívio. Jesus é o seu alívio. Não adianta você bater em outra porta, buscar em outro lugar, porque é Ele que vai trazer o alívio para a sua alma, através do Espírito Santo de Deus. Por isso, continue adorando a Ele, continue glorificando ao Senhor, independente do tamanho da sua luta, da sua prova, os problemas que você tem enfrentado, creia somente que Ele é o seu alívio e aliviará a sua alma e as suas dores em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. És o meu alívio. És o meu alívio. Ele é o meu alívio e Ele é o seu alívio. Está entrando com providência nessa noite, nesse dia. Você vai estar aí assistindo esse vídeo e aliviando a sua alma. Amém? Louvado seja Deus. Já prepare aí a Bíblia. Já prepare aí a palavra do Senhor. Porque já vamos aqui entrar na palavra. Vou botar um fundo de oração para a gente dar continuidade aqui. Mas já vai preparando aí sua Bíblia. Já pegue aí a palavra de Deus. E já abra comigo lá no Novo Testamento. Quase no finalzinho. Carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Gálatas capítulo 6. Já abra comigo aí, por favor. Gálatas capítulo 6. Prometo ser breve nessa mensagem, mas eu não posso impedir que o Espírito Santo de Deus ele venha operar nesse lugar. Então já quero que você já abra aí comigo, por favor. Carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 7 em diante. Eu quero ler 2 versículos com vocês e a gente vai entrar na mensagem de hoje. Gálatas capítulo 6, versículo 7 e versículo 8 diz assim a palavra de Deus, ó. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará, ou seja, colherá. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Glória a Deus, meus amados. Eu quero ler só esses 2 versículos até então. Eu já quero te convidar mais uma vez a orar, para que o Espírito Santo de Deus continue tomando a direção dessa mensagem e venha falar aos nossos corações. Perdão. Feche seus olhos mais uma vez, curva a sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso,
A sua palavra foi lida, será pregada, será ministrada aqui nesta noite. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha falar com cada pessoa que está participando desse culto e aquelas pessoas que irão assistir esse culto depois do término. Eu te peço, meu Pai, desde já que o Senhor tire toda barreira, todo impedimento, todo empecilho. Não deixe que nada venha atrapalhar a ministração da Tua palavra. Traz a revelação das entrelinhas da Tua palavra. Abra nossa mente, nosso entendimento, os nossos olhos espirituais para que nós possamos compreender as Tuas sagradas Escrituras. Traga a revelação das entrelinhas daquilo que está no oculto, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, dentro da Tua palavra. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu suma, que o Senhor apareça. Fale, meu Deus, com cada um de uma forma especial. Envie Tua palavra com poder e autoridade. Que ela vá e produza o resultado para o qual será enviada em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus amados. Gálatas capítulo 6, versículo 7 e versículo 8. Paulo, ele escrevendo aos Gálatas, ele dizendo aqui que não erreis. Deus não se deixa escarnecer, não é o homem que deixa, não é Deus, perdão, não é Deus que deixa o homem pecar, não. Nós já nascemos com essa natureza, com o coração inclinado para o erro, para o pecado, devido a Adão e Eva ter pecado desde o início. Então nós nascemos já com o coração inclinado para errar. Só que Paulo, escrevendo aqui aos Gálatas, ele diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele colherá. A gente planta algo e a gente vai ter a colheita. A gente tem o direito de escolher o que vai plantar, né? Você vai plantar uma semente boa ou uma semente ruim. Só que a colheita, ela é obrigatória. Quando nós plantamos algo, vai chegar o tempo de a gente colher aquele fruto. Independente do fruto, qual seja que você plante, da semente que você venha plantar, você vai colher ele um dia. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, meses, 20 anos, 30 anos, mas um dia você vai colher. Só tem um fruto que você planta e você não consegue colher, que é a tamargueira. Eu não sei se você já ouviu falar desse fruto. É uma árvore que cresce, acho que é a maior árvore do mundo, né? A árvore que dá o maior fruto aí do mundo, se eu não me engano agora, né? Mas é a maior árvore do mundo. Eu vou depois estudar acerca disso mais a fundo, mas a tamargueira é uma árvore que você planta ela, agora ela só vai dar fruto depois de 80 anos. Imagine, você vai morrer e não vai conseguir colher. Porque eu não sei a idade que você tem hoje, mas se você planta hoje, vamos supor que você plantou com 10 anos de idade, essa semente da tamargueira, e com 90 anos ela vai começar a dar fruto, você não vai ter mais força nem vigor para subir ali naquela árvore, para poder conseguir arrancar um fruto dela. Outras pessoas que estão ali, da sua geração, que vai conseguir arrancar os frutos daquela árvore. Muitas vezes você vai até plantar e não vai desfrutar dela, porque não vai ter tempo. Você não vai ter mais idade, nem eu terei idade para alcançar esse fruto, né? Então, mas qualquer outro fruto que você plantar, você vai ter direito de colher, seja frutos bons ou frutos ruins. É isso que Paulo está falando aqui acerca dessa passagem bíblica. Não errei. Deus não se deixa escarnecer, porque muitas vezes você fala: foi Deus que permitiu, tudo é permissão de Deus. Não, Deus não permitiu você pecar, não. Você pecou por conta própria. Você errou por conta própria. Não foi Deus que permitiu você errar. Não é Deus que permite eu errar, nem você errar, não. A Bíblia diz aqui, ó: não errei. Tudo aquilo que eu semear, eu vou colher um dia. Porque o que semeia na carne, ele colhe na carne, corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, se eu semeio frutos bons, eu vou colher coisas boas. Mas se eu semeio frutos maus, eu vou colher coisas más. Não tem para onde correr. Se você plantar uva, você vai colher uva. Se você plantar melancia, você vai colher melancia. Não tem como você plantar uva e colher melancia. Não tem como você plantar melancia e colher goiaba. É impossível. Então, todo fruto, toda semente que você está semeando, um dia você vai colher. Eu não sei qual é a semente que você está plantando, mas tenha muito cuidado com a colheita que virá sobre a sua vida. Muitas vezes você está semeando na carne, e você vai colher corrupção, porque você semeou na carne. Mas se você está semeando no Espírito, tenha certeza que você colherá a vida eterna. Eu quero contar uma história de um grande rei, de um grande homem na Bíblia Sagrada.
que foi o maior rei que existiu na face da terra, o maior rei de Israel. Eu creio que você já sabe quem é que eu estou falando, né? Eu quero trazer uma história do rei Davi. E o rei Davi, ele semeou na carne e ele vai colher na carne. Eu separei aqui 7 consequências na vida de Davi por causa do pecado. E eu quero comparar para mim e você o que Davi sofreu, e possa ser que você se identifique com tudo isso que eu irei ministrar aqui nessa noite, ou uma dessas consequências aqui que você cometeu e está trazendo um problema para a sua vida, porque você deve ter semeado na carne e você colheu consequências. Davi era um grande homem de Deus, ele conhecia o Senhor. Eu quero voltar aqui no Antigo Testamento, e eu já quero que você vá comigo também no livro do profeta Samuel, segundo livro do profeta Samuel, no seu capítulo 2, capítulo 12, perdão, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 2, 12. Eu quero ler alguns versículos aqui com você, que vai relatar a história do rei Davi, um homem de guerra, um homem de batalha, que todas as batalhas que lutou, venceu. Deus não permitiu ele perder uma batalha, uma guerra sequer. Só que ele falha num dos projetos a qual Deus permitiu ele estar ali presente. E é por isso que nós temos que estar vigilante 24 horas no dia, porque o nosso adversário, o nosso inimigo, ele está ao nosso derredor, só lançando os dados, as flechas, para que a gente venha errar, para que a gente venha falhar, para que a gente venha fugir do foco que é Jesus, que é a verdade. E eu quero mostrar para você que dentro das Sagradas Escrituras, que Davi, ele semeou na carne, ele vai colher na carne, não frutos bons, mas frutos ruins, frutos maus que veio sobre ele e sobre sua descendência, sobre sua casa e sobre sua família. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 12, versículo 1 em diante, diz assim, ó: E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia em uma cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara. E ele havia crescido como ele, com os seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia e dormia em seu regaço. E a tinha como filha. E vindo um viajante a um homem rico, deixou este de tomar suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste, e a mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua mesma casa um mal sobre ti. Tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos, e ardarei a teu próximo, o qual essa se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porquanto tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto
este feito deste lugar, sobre maneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, e também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente e morreu. Olha só, um erro só que Davi cometeu, ele trouxe a consequência para a sua vida e para a sua casa. Deus disse: por causa do pecado que cometeste, por causa da loucura que fizeste, a espada não se apartará da sua casa. Assim como ele permitiu Urias ir morrer a espada, ele botou Urias na frente da batalha, Davi ele se deitou com a mulher de Urias, Betseba. Algumas pessoas conhecem essa história, você que não sabe, só é você ler o livro do profeta Samuel, capítulo 1 e capítulo 2. Primeiro livro do profeta Samuel e segundo livro do profeta Samuel, perdão. Você vai entender essa história toda. Então primeiro ele se prostituiu, pegou a mulher de Urias, ele era cheio de concubina, cheio de mulher que Deus permitiu ele ter. Ele foi lá e desejou uma mulher de outra pessoa, então ele semeou na carne, ele vai colher na carne. Lembra que a gente leu lá em Gálatas? Deus não se deixa escarnecer, tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. Aquele que semeia na carne colhe corrupção. Foi o que Davi colheu. Aí começa a vir as consequências sobre a vida de Davi. A primeira consequência, eu quero que você veja comigo aqui. Capítulo 12, versículo 11. É a primeira consequência que vem, é a infidelidade conjugal que Davi cometeu, que Deus vai permitir acontecer com ele. Primeira consequência do pecado a qual nós cometemos. Quando nós cometemos o pecado, olha o que acontece. Davi cometeu, capítulo 12, versículo 11. Infidelidade conjugal. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Davi não traiu? Ele não pegou a mulher do próximo? Olha só o que Deus fez. Você agora vai pagar o mesmo preço que Urias pagou. Assim como você se deitou com a mulher dele, agora suas mulheres vão se deitar com os seus servos. Só que você fez em oculto, Davi. E eu não vou fazer em oculto, não. Vou fazer perante o sol e perante a todos. Todos vão ver você sendo traído. A primeira consequência de Davi que ele sofreu foi a infidelidade conjugal. Muitas vezes você está aí me ouvindo agora, vai me ouvir, está traindo seu marido, está traindo a sua esposa, está fazendo escondido, achando que ninguém vai saber. A Bíblia diz que nada fica oculto diante do Senhor. Você pode fazer uma, duas, três vezes. É como ladrão, né? O ladrão rouba a primeira vez, deu certo. Rouba a segunda vez, deu certo. Mas uma hora a casa cai. Uma hora ele vai colher aquilo que ele está fazendo. Assim é na vida conjugal. Eu não sei para quem é que eu estou falando isso aqui. Isso serve para mim também, que eu sou casado, eu tenho minha esposa aqui em casa. Se eu falhar com ela, se eu trair ela, também Deus vai permitir que aconteça o mesmo comigo. Então tenha muito cuidado, você que está traindo seu marido, você que está traindo a sua esposa, que essa consequência aqui pode vir para você, que tudo que você semear na carne, você vai colher. A segunda coisa, para a gente ganhar tempo, a segunda consequência, Davi vai perder o seu filho. Lembra que Betseba ficou grávida de Davi através do pecado? Ela gerou filho. Ela queria tanto ter esse filho, creio eu, que ela queria ter um filho. Aí o que vai acontecer? Capítulo 12, versículo 15 e versículo 18. Olha só o que vai acontecer. Davi ele vai se vestir de pano de saco quando Deus fala para ele que vai vir agora uma luta sobre a vida dele e sobre a casa. O menino fica doente. Gravemente ele ficou doente, a criança, quando nasceu. Olha só, capítulo 12, versículo 15. Então Natã foi embora para a sua casa, e o Senhor fez o quê? Feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Agora olha só o versículo 18, o que é que vai dizer aqui, ó? E sucedeu que ao sétimo dia morreu a criança, e temia os servos de Davi dizer que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Davi já estava mal.
com tudo que estava acontecendo com ele, as suas mulheres ali, ó, traindo ele na cara dele, na frente dele. Aí agora vem a segunda consequência, o filho que ele fez em Betseba, Deus vai lá e arranca esse filho dela, arranca esse filho dele, mais sofrimento para Davi. Davi estava ali sem beber, sem comer durante 7 dias, orando a Deus, vestido de pano de saco, se humilhando na presença de Deus. Vai ter consequências que a gente vai orar e não vai adiantar a oração. Deus ele vai até livrar como fez com Davi. Deus não matou Davi, ele livrou da morte, mas a consequência veio. Muitas vezes por causa do pecado que você cometeu, Deus ele vai até te livrar da morte, porque tem pecado que não é para a morte, mas a consequência vai vir, não tem para onde correr não. Você acha que você vai orar, Deus vai te perdoar e não vai acontecer nada, não vai ficar tudo normal? Não, cometeu o erro, cometeu o pecado, semeou na carne, a consequência vem. Possa ser que não venha na hora, mas uma hora o boleto vai chegar e nós temos que pagar essa conta. O terceira consequência, vai acontecer agora um estrupo dentro da casa de Davi. Não foi ninguém estranho que veio de fora não, viu? Sua própria família. Aqui mesmo no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 13. Eu quero que você veja agora do versículo 1 em diante. Eu não quero nem ler esse versículo todo, que vai ficar muito extenso, não é mais? Capítulo 12. Capítulo 13, perdão, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 13. E aconteceu depois disso, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, amou-a, e angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e aparecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tu, de manhã em manhã, tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse Aminon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te doente, e quando teu pai te vier visitar, diz-lhe: peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. E fingindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele, porém, estava deitado. E tomou massa e amassou, e fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos. E tomou a assadeira e os tirou diante dele, porém, ele recusou comer, e disse a Aminon: fazei retirar a todos da minha presença, e todos se retiraram dele. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizeram, e os trouxe a Aminon, o seu irmão, à câmara. Eu vou ler só até aqui, porque senão vai ficar muito grande, e eu já vou dar um pulinho lá para frente, quando vai acontecer a situação. Então essa segunda aqui, a terceira coisa que aconteceu foi um estrupo dentro da sua própria casa. O seu próprio irmão, seu próprio filho, estrupou a sua própria filha. Entre irmãos, olha só a consequência de um erro, a consequência de um pecado, aquilo que Davi semeou na carne. Eu quero que você veja comigo aqui o versículo 22. Eu quero que você veja aqui comigo no versículo 18. Ele diz assim, ó: e trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis, com as capas. E seu criado a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça e a roupa de muitas cores que trazia, e rasgou,
e pôs as mãos sobre a cabeça e foi-se andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois a irmã minha, cala-te, e teu irmão, não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Porém Absalão não falou com Aminon, e nem mal e nem bem, porque Absalão aborrecia Aminon por ter forçado a Tamar, a sua irmã. Olha só, isso aqui foi a terceira consequência que veio dentro da casa de Davi. Seu próprio filho pegou a sua própria irmã dentro da sua casa e adulterou com ela. A quarta coisa, antes de dar seguimento aqui, a quarta coisa foi o ódio entre irmãos. Eu não sei se você vive isso dentro da sua casa, mas a maioria das famílias passa uma luta assim. Irmão não fala com irmão, pai não fala com filho, filho não fala com pai, sobrinho não fala com tio. E é uma batalha, é uma guerra. E eu não sei você nesse momento agora que está ouvindo esse vídeo ou vai ouvir, se na sua casa tem irmãos assim que tem ódio de você. Ou um tem ódio do outro porque você tem algo e o outro não tem. Ou porque você fez algo ou conquistou algo e o outro fica com ódio de você. Absalão, ele vai ficar com ódio de seu irmão pelo adultério que ele cometeu com sua própria irmã. Eu quero que você veja aqui na íntegra comigo, aqui mesmo. Capítulo 13 de 2 Samuel, versículo 28 em diante. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho. E eu vos disser: feri a Aminon, então matareis. Não temais, porventura, não sou eu quem velo, que vos ordenei? Esforçai-vos e sede valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, veio a nova a Davi, de que se dizia: Absalão feriu todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Olha só, Absalão estava cheio de ódio no seu coração. Ele maquinou ali a morte do seu próprio irmão. Mandou seus servos ir lá e arrancar a cabeça dele, matar ele, tirar a vida de Aminon. Por quê? Pelo adultério que ele cometeu com sua própria irmã. Tem pessoas que estão matando você, seus próprios familiares matando você, não fisicamente, mas com palavras, lhe ferindo todo dia porque o ódio entrou. E note que isso aqui foi todo maquinado por Satanás, o diabo. Ele preparou tudo isso aqui, ó, desde o início lá do erro de Davi. Eu quero que você vá vendo um contexto da história e vai se identificando se você está vivendo algo parecido com isso. A quinta consequência foi o assassinato de Absalão. Está aqui no capítulo 13, capítulo 2, Samuel, no versículo 15 em diante. Capítulo 15, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 15, do versículo 14 em diante. A gente já está chegando ao final. A gente está aqui na quinta consequência que trouxe o pecado de Davi para a vida dele e sua família. Capítulo 15, versículo 14 em diante, diz assim, ó: disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos, fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé, deixou porém o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam em um lugar distante. Olha só, a quinta consequência foi o quê? Davi fugir da sua casa para poder fazer o quê? Fugir do seu próprio filho. Imagina, ele constrói ali sua casa, ele não pode conviver dentro da sua própria casa, porque o seu próprio filho
quer destruir a sua vida. Eu conheço pessoas assim que saem da casa por causa de uma consequência do filho. E hoje está tendo que morar de aluguel. Depois de ter sua casa própria, Davi tinha um castelo. Ele morava num castelo, numa mansão. Ele teve que fugir. Ele teve que fugir ali para poder o seu próprio filho não te matar. Imagine só que situação, que situação o rei Davi enfrentou com seu próprio filho. Depois de tudo que já estava acontecendo, ele teve que abandonar sua casa, depois de sua casa toda pronta, mobiliada, deixar algumas mulheres lá, porque o seu filho estava furioso, matou seus irmãos e veio atrás de Davi para matar o seu próprio pai. Isso é tudo bíblico. Mateus 24 está se cumprindo isso hoje. Pai contra filho, filho contra pai. Pai matando filho, filho matando pai, nação contra nação, reino contra reino. Foi isso aqui, ó. Isso aqui é consequência do pecado do homem, da humanidade. O homem não quer se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, quer deixar o culto. A Bíblia diz que quando a gente peca, mas quando a gente confessa e deixa o pecado, a gente alcança a graça, a misericórdia de Deus para nossas vidas. Se Davi confessasse antes, já era. Ele deixaria, ó, o pecado dele ali e Deus o perdoaria antes de acontecer tudo isso. A sexta coisa, a rebelião do seu filho Abisalão. Agora Abisalão se rebela contra seu próprio pai novamente. Vamos ver isso aqui na íntegra. Que é isso aqui que a gente acabou de ler agora. Ele vai fugir, na verdade, ao sexto, né? O assassinato foi capítulo 13, versículo 8, sim, o quinto. O sexto foi a rebelião de Abisalão, que fez seu pai fugir. E agora a última consequência, que é a sétima consequência, perdão, eu perdi o foco aqui, né? Infelizmente entrou uma propaganda aqui na hora do fundo de oração. A gente agora vai para o sétimo e a última consequência que aconteceu dentro da casa de Davi, que é a morte do seu filho Abisalão. Está aqui no capítulo 18, no versículo 14 em diante. A morte de seu filho Abisalão, o filho mais velho de Davi, agora vai morrer. Matou, e com a espada que ele feriu, agora vai ser ferido também. A Bíblia diz que com ferro que ferir, será ferido. Tem pessoas aí matando, fazendo, acontecendo, achando que é o dono do mundo, achando que é o tal. Olha só aqui, ó, capítulo 18, versículo 14 em diante. A morte de Abisalão. Quero que você veja aqui no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 18, versículo 14 em diante. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Abisalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E cercaram 10 jovens que levaram as armas de Joabe e feriram a Abisalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina e voltou o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. Então tomaram Abisalão e o lançaram no bosque, em uma grande cova, e levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. E aqui nós encerramos a mensagem. Olha só, uma consequência, por causa de um pecado, você pode destruir toda a sua descendência. Começamos lá em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, falando da semeadura. Aquilo que o homem semeia na carne ele também colherá. Cuidado com os frutos que você está plantando. Cuidado com o pecado, porque o salário do pecado é a morte. E houve pecado no início aqui da história de Davi, e a consequência veio, que foi a morte da sua descendência. Davi permaneceu vivo pela misericórdia de Deus, mas a consequência não deixou de acontecer não, viu? A morte não veio para Davi, mas veio para toda a sua parentela, filhos e assim sucessivamente. Transgressão dentro de casa, estupro, adultério. Cuidado com o pecado que você comete em oculto. Cuidado com a semente que você está semeando. Deus quer te livrar através dessa mensagem. Amém, meus amados? Que Deus abençoe sua vida poderosamente, ricamente, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar para a gente encerrar esse culto e agradecendo a Deus mais uma vez por esse momento especial. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta noite, nesse dia de estar aqui ouvindo a Tua Palavra. Meu Pai, que nós viemos semear não na carne, mas que nós viemos semear no Espírito,
Porque quando semeamos no Espírito, o Espírito é vida e vida eterna. Que as pessoas que ouviram essa mensagem, que estiver aqui semeando na carne, que elas sejam transformadas pela tua palavra, que elas sejam alcançadas pelo teu Espírito Santo, que o Senhor venha tirar a morte da casa, que o Senhor venha tirar a destruição desta família, que o Senhor venha abençoar este lar para a glória do teu santo nome. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Obrigado por mais um culto aqui nesta noite. Obrigado por mais um momento especial. Eu entrego nas tuas mãos. Eu te peço a tua bênção, meu Pai, sobre cada casa, sobre cada vida, sobre cada família. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Que a graça e a paz do nosso único, exclusivo e eterno, suficiente Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a rica e eterna comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês, não somente hoje, mas para todo sempre. Um beijo no seu coração e até o próximo culto, em nome de Jesus.